Todos a odiavam por ser a filha de uma xamã, sofrendo bullying todos os dias. Mas um dia ela vai para uma igreja abandonada e encontra o corpo de uma pessoa, descobrindo que na verdade, ele é um vampiro imortal. Então ela decide fazer um pacto para virar sua mestra e finalmente se vingar de todas as valentonas que lhe espancam na escola. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é doce e sangrento, e espero que aproveite. A história começa com uma garota chamada Park Mina, que é uma estudante transferida. Ela se apresenta e se senta na cadeira ao lado de uma garota chamada Shin, que é intimidada por outras garotas na classe. As agressoras a chamam de garota bruxa. Shin está deprimida, e não gosta de conversar muito na escola. Ela é impopular e não tem nenhum respeito, mas no mundo online, ela é famosa porque escreve romances e blogs, e até ganhou o título de blogueira do ano. Ela não consegue se comunicar com as pessoas, mas parece não ter problemas de se comunicar com as pessoas online. Mina tenta falar com Shin, mas ela diz que seria melhor não falar com ela. Por causa disso, outras garotas batem nela, dizendo que Mina é uma nova aluna, então ela deveria ser mais gentil com ela. Mas parece que as garotas só querem uma razão para bater nela. Shin odeia a sua vida escolar e não suporta suas colegas de classe. No dia seguinte, a classe vai para uma excursão, mas antes disso a professora verifica as bolsas de todos. As colegas de classe que intimidam Shin colocam álcool em sua bolsa, e depois a professora vê as garrafas na bolsa dela, então todos os alunos da classe olham como se ela tivesse cometido um crime. Shin se senta no canto e continua a digitar com seus fãs, quando algumas garotas começam a bater nela sem motivo. De repente uma garota chamada Gina diz que tem uma ideia para tornar a noite ainda mais divertida. Ela era uma amiga íntima de Shin antigamente, mas parece que não são mais. Gina e as outras levam Shin para a igreja abandonada que fica perto do local onde a turma da escola está hospedada. Outras garotas estavam com medo de que pudesse haver fantasmas dentro, e insultaram Shin e sua mãe, dizendo que a mãe de Shin é uma xamã, e por isso que Shin não estava com medo. Elas entraram e ouviram um som. Quando olharam mais de perto, viram um armário e empurraram Shin para abri-lo. Shin se machuca e vê um talismã, se lembrando de que sua mãe lhe avisou para não remover eles descuidadamente. Mas as agressoras continuam mandando ela abrir o armário. Ela abre, e vê o corpo de um homem morto. O corpo cai sobre Shin, então as outras garotas se assustam e fogem, deixando Shin para trás. Ela tenta remover o corpo, mas o cadáver a segura nos braços e diz que ela tem um cheiro delicioso, lambendo seu ferimento. Então Shin o chuta, se apressando para fugir de lá. No dia seguinte, os professores dão um tempo livre aos alunos, e dizem para se encontrarem de volta às 18 horas. Shin pensa que agora terá que aguentar só mais um dia. Ela tinha uma espécie de corda amarrada à sua perna que passava por tudo, e ninguém mais podia ver. As garotas batem em Shin de novo, e dizem para ela comprar bebidas para elas. Shin vai buscar as bebidas, pensando em como gostaria de ser boa em brigar. Ela agita os braços fingindo uma luta imaginária, mas sem querer acerta um garoto chamado Kyo, que era seu amigo na sexta série e agora está em outra escola, que também está em excursão agora. Os colegas de Kyo convidam os colegas de Shin para um encontro, mas são rejeitados na hora. Kyo aparece, e parece que Gina também o conhece, já que os três frequentaram a mesma escola. Todas as garotas ficam animadas ao vê-lo, e Kyo convida Shin para se divertir com eles. As garotas dizem que elas são 4 e os garotos são 5, mas ele diz que também são 5 incluindo Shin. As garotas odeiam saber que ele acha que Shin está no mesmo nível que elas. Kyo é filho de um pastor, então ele convida Shin para ir à igreja deles. Ele e seus amigos dão muita atenção a Shin, enquanto Gina e as outras garotas ficam muito ciumentas. Kyo diz para Shin que eles estão no time de basquete, achando que ela deveria ir assistir aos jogos algum dia. Gina e as outras garotas decidem ir embora, já que não recebem nenhuma atenção ali, e dizem para Shin ir com elas. Mas ele a impede e dá seu número, dizendo para ela ligar se alguém lhe causar problemas, já que ele baterá neles por ela. As garotas levam Shin com elas, e à noite, todas batem nela de novo porque não recebem atenção. Elas a empurram para fora do quarto e fecham a porta. Mas o garoto que estava no armário aparece, e leva Shin com ele para um lugar estranho. Ele chama alguém, e então um jovem monge aparece do nada. Ele bate no garoto, e pergunta como ele saiu do armário. Então o garoto diz que Shin o tirou de lá, mas o monge pensa que Shin é um fantasma, já que ela parece muito comum. Mas o garoto morto diz a ele que Shin é na verdade uma humana. O monge sente uma aura forte, então pergunta se Shin é uma xamã, e Shin explica que sua mãe que é. O monge diz a Shin que o garoto matou um frango, por isso que ele foi trancado no armário por ele como punição. Shin pede desculpas por soltá-lo, e diz que não fez isso de propósito. Ela também pergunta ao monge se ele sabe como se livrar da corda, então o monge pergunta como ela foi formada, mas Shin parece envergonhada de contar. Então, o garoto morto diz que lambeu seu ferimento sangrento e depois a corda se formou, e não só isso, uma corrente de cachorro também apareceu. O monge explica que eles formaram uma relação de mestre e servo, então agora ela precisa levá-lo com ela. Shin então pergunta se ele é um monstro ou algo assim,
mas o monge diz que ele é um vampiro ocidental que bebe sangue humano. Shin fica assustada ao saber disso, mas o monge diz que ela deve pensar nele como apenas um cachorro gigante. Eles saem da casa do monge com a bagagem, enquanto Shin olha e fica surpresa porque ele está chorando. Ela pensa que talvez ele não queira ir com ela, por isso está chorando, mas na verdade está feliz por finalmente ter encontrado ela. Ele diz que estava procurando por ela, e que adora o cheiro dela, e ele finalmente se apresenta como Fate. Quando Shin volta, todo o dormitório estava procurando por ela. Jin e seu grupo relataram que um homem de preto a levou e pulou da sacada, mas ninguém acreditou nelas. Depois a excursão termina e Shin volta. Ela está dormindo, quando de repente sente algo pesado, percebendo que Fate está deitado sobre ela. De repente Fate diz que está com fome e a morde. Shin diz para ele se afastar, mas Fate diz que ele é um bom garoto obediente. Shin acha que ele deveria comer alho se quiser se tornar humano, mas Fate diz que tentou uma vez e não funcionou, ele precisa de algo mais. Shin pergunta o que ele quer, então Fate diz que quer sangue. O contrato estipula que em troca do sangue de uma xamã, ele se tornará seu cão e a protegerá com sua vida. Fate pede permissão para mordê-la, e ele promete que não vai doer. Shin dá permissão a ele, mas ouve o som de algo crocante, então o empurra. Ele come sua casquinha, dizendo que é um lanche completamente delicioso. Shin começa a rir, já que pensou que ele estava comendo sua perna. Fate nota que nunca viu rindo antes, dizendo que seu sorriso é lindo. Quando Shin olha para suas feridas, ela percebe que a corda desapareceu. Acontece que Fate tem um poder de recuperação na sua saliva, e ela também nota que a corda sumiu, mas ele diz que não desapareceu completamente, mas se tornou invisível. Se ela se machucar, a corda aparecerá de novo, e ele poderá vir salvá-la onde quer que ela esteja. Fate diz para ela levá-lo para passear, já que está entediado e isso está matando ele, avisando que se ela não o levar, ele vai morrer de tédio. Shin diz para ele não usar a palavra morto tão casualmente, mas Fate diz que as pessoas dizem essas palavras com frequência, e que ela também sabe que ele não pode morrer porque é um vampiro. Shin pensa que todas as pessoas usam essa palavra com muita frequência hoje em dia, e sempre se irritou porque nenhuma delas queria morrer de verdade. Ela sabe muito bem como é a sensação de realmente querer, quando de repente fica emotiva pensando nisso. Ela está tremendo e Fate a abraça. Ele diz que ela deve estar se sentindo solitária, e garante que nunca dirá isso de novo. Shin começa a se sentir confortada e começa a chorar. Fate diz que ser uma bruxa deve ser solitário para ela, falando que foi o mesmo para ele quando era mais jovem, já que as pessoas tinham inveja de sua beleza. No dia seguinte, Shin está no banheiro da escola pensando no que aconteceu, quando as meninas da escola chegam e falam sobre o fantasma na sacada, perguntando a Shin sobre isso, mas antes que ela possa responder, Jin aparece e as garotas fogem. Quando Shin vai para sua aula, ela vê um monte de sal em suas coisas. As garotas a intimidam de novo, dizendo que o sal é perfeito para se livrar dos fantasmas que estão presos a ela. Ela remove o sal e bate a cabeça na mesa, então a professora começa a gritar com Shin por achar que ela está dormindo. A professora nem percebe que ela está sendo intimidada. Shin começa a chorar na aula, então Mina lhe dá um lenço. Shin volta para casa, e Fate assusta, então ela pergunta se ele pode fazer algum barulho para que ela saiba que ele está ali e não se assustar mais, dizendo que ele deve ficar em seu quarto. E quando Shin entra em seu quarto, está tudo bagunçado. Fate destruiu tudo, então Shin fica brava e manda ele limpar. Depois ela coloca um sino no colar dele para poder ouvi-lo e ri, dizendo que ele parece um gato fofo. Fate se sente bem ao vê-la rindo assim, e agora Shin também gosta de estar perto dele. Na manhã seguinte, ela acorda e Fate diz para ela faltar à escola, notando que ela sempre parece triste depois da escola, mas Shin diz que não pode faltar. Ela vê a corda de novo e corre para o banheiro. Fate pergunta o que aconteceu, então vê a corda e fica preocupado, perguntando se ela está machucada. Shin se esconde no cobertor e de repente Fate sente cheiro de sangue. Ele pergunta se é aquela época do mês, mas Shin não responde, dizendo que não vai para a escola. Fate está feliz por ela não ir, então faz planos para assistir a um filme. Shin pergunta se ele sabe usar o computador, e Fate diz que trabalhou no centro do mundo por 15 anos, a Coreia, e pede para ela não se aproximar muito já que ele pode não conseguir se controlar. Ele dá a ela uma bebida quente e lanches, e depois desliga o telefone dela. Shin pergunta como ele acabou no Oriente, então Fate explica que precisa de uma bruxa que possa transformá-lo em humano, mas todas morreram em sua vizinhança graças à caça às bruxas. Então, ele ouviu que também tinha bruxas na Ásia. Shin pergunta por que ele quer se tornar humano, já que é forte e especial, perguntando se ele não gosta disso. Mas Fate diz que o motivo é um segredo por enquanto. Na escola, um garoto está perguntando por Shin, e ele também conhece Gina. Seu nome é Levin. Ele diz a Gina que viu Shin ontem, então eles veem Kyo esperando por alguém na porta da escola. Kyo também parece conhecer Levin, e Gina pergunta o que ele está fazendo ali. Ele diz que veio ver Shin para convencê-la a se apaixonar por ele, mas Gina diz que ela não veio à escola hoje. Ela fica enciumada porque todos dão muita atenção a Shin, e de repente vemos a história de fundo de Gina e Shin.
Ambas estavam na escola primária, e Gina se mudou dos Estados Unidos para a Coreia. Seu pai é congressista, por isso ela é popular entre os outros alunos e finge ser uma pessoa legal, mas na realidade é uma pessoa muito má. A professora pergunta a Shin se ela quer trabalhar com alguém específico para um projeto. Gina diz que Shin que ela pode se juntar ao grupo deles, mas outras garotas do grupo dizem para ela não falar com Shin, chamando ela de filha de xamã. Depois do fim do projeto em grupo, Shin ainda conversa um pouco com Gina, que ganha o título de legal da classe. Um dia, Shin fala a Gina sobre seu aniversário e a convida para sua casa, mas Gina recusa, dizendo que vai à igreja aos domingos, e convida a Shin para ir com ela. Gina também diz a Shin que ela parece um fantasma por causa da sua franja longa, então ela prende seu cabelo. Lá, Gina encontra Mujin, mas quando percebe que Mujin dá mais atenção a Shin, ela fica com ciúmes. Depois disso, Shin começa a frequentar a igreja mais. Então elas vão para o ensino médio, e lá Gina finalmente mostra suas verdadeiras cores. Mujin está indo para as Filipinas para um trabalho na igreja, pedindo a Shin para ir com eles já que a igreja pagará os custos. Kyo diz que irá se Shin for, mas Gina diz na frente de todos que Shin vai à igreja sem dizer a sua mãe porque sua mãe é uma xamã. Sua família nunca a deixaria ir na viagem da igreja, e eles também são financeiramente instáveis, então ele não deveria forçá-la. Todos começam a falar sobre isso, então Shin sai correndo, enquanto Mujin vai atrás dela e pede desculpas em nome de Gina. Gina conta a seus amigos que Shin roubou seu namorado, e logo os rumores começam a se espalhar sobre como Shin é egoísta. Por causa das mentiras de Gina, todos na escola começam a intimidar Shin. Quando ela descobre por que isso está acontecendo, ela vai até Gina e diz que a entendeu mal, falando que vai parar de ir à igreja e que ela até parou de falar com Mujin. Ela não sabia que Gina tinha sentimentos por ele. Ela diz a Gina que ela é sua única amiga e implora para não ser intimidada, mas Gina diz que foi intimidada por anos, e só falou com ela porque Shin era lamentável. Shin acorda do pesadelo noturno, vendo seu passado no sonho, começa a chorar, e Fate abraça enquanto diz para ela chorar alto. Fate pergunta sobre o que ela estava sonhando. Shin diz que sonhou com seu passado. Ele a beija, e pensa em como seria bom se ele pudesse curar o coração dela como pode curar a cicatriz no joelho. Shin pergunta por que ele sempre é tão bom com ela, então Fate diz que é porque ele precisa dela. Shin diz que é ruim ele estar lhe usando, mas Fate diz que ela pode usá-lo também, já que seu desejo é uma ordem, mas Shin diz que não precisa de nada dele. Fate acha que se ela não precisa dele, então ele deve ir embora. Ele abre a janela para sair, mas a Coreia tem muitas cruzes, então logo cancela o plano de partir. Shin ri dele, e Fate abraça de novo, dizendo para não deixá-lo ir, já que ele quer se tornar humano. Depois, Mujin e Shin se cruzam, então Mujin pergunta como ela está. Shin se lembra de todas as coisas que aconteceram no passado, então ela sai correndo de lá. Mas Mujin é o professor da escola deles. Mina vai à sala do conselho, e Mujin pergunta o que a trouxe ali. Mina diz que alguém está sendo intimidado na turma. Do outro lado, o monge diz a uma mulher que isso é inútil, já que ela pode atrasar mas não pode impedir. Mas a mulher menciona que não quer que sua filha viva a vida infeliz que ela teve. O monge diz que ele a ouviu resistir fortemente a fazer o trabalho de uma xamã no início, mas depois de perder sua família e sua saúde, aqui está ela, e se ela continuar rejeitando o espírito assim, pode perder a filha também, então sua filha deve aceitar o espírito enquanto é jovem e saudável. Mas a mulher garante que não vai deixar isso acontecer. O monge pergunta qual é o espírito que ela deve receber. O nome do espírito é Maki Grani, e a anciã fala sobre o nome da Maki Grani, o espírito maligno da prostituta Kia, que engana humanos e troca rancor por uma maldição. A mulher é a mãe de Shin, e logo o monge percebe isso. A anciã explica que se a mãe de Shin continuar a rejeitá-la assim, então Shin pode sofrer profundamente de doenças espirituais, e a Maki Grani pode até se irritar e tentar forçar sua entrada. No dia seguinte, os exames acabaram e todos estão felizes, fazendo planos para celebrar. Shin nota que todos se divertem com seus amigos, e ela sempre ficava sozinha, mas agora não mais. Agora que os exames terminaram, ela vai comer pizza e assistir a programas de TV. Outros estudantes notam que ela está rindo sozinha, e também parece diferente ultimamente. Kyo volta para a escola deles, e Gina pergunta se Kyo não é jovem demais para uma moto. Mas de repente ele vê Shin. Shin pergunta o que ele está fazendo ali, então Kyo diz que matou aula e veio vê-la. Shin diz para ele soltá-la, que todos estão olhando para eles, mas Kyo diz que estão olhando porque estão com inveja, e quando Shin olha para eles, percebe que a expressão em seus rostos é diferente de antes. Os amigos de Kyo vão embora, e ele pede para Shin subir na moto dele. Shin pergunta para onde estão indo, então ele diz que é para o que eles não puderam fazer da última vez, explicando que estão indo para um encontro duplo, o que deixa ela completamente nervosa. Ele age como se tivesse vindo de moto, mas na verdade veio de bicicleta porque ainda não tem 18 anos. Mujin conta ao diretor sobre o relatório que Mina deu sobre a estudante intimidada. O diretor pergunta o nome de quem denunciou, mas Mujin diz que não pode revelar o nome por confidencialidade.
Então o diretor pergunta o nome do aluno que está sendo intimidado, mas Mujin diz que o aluno que denunciou parou de falar de repente sem contar quem era, já que estava com medo de represálias. O diretor diz que Mujin não tem nada sólido sobre isso e o ignora, mas então ele verifica a classe e descobre que é a classe de Gina. Kyo leva Shin para o estúdio e encontra sua banda, e todos parecem conhecer Shin porque Kyo fala muito sobre ela. Todos o provocam, e uma das membros, Suji, diz a Shin como não suporta quando garotas bonitas como ela andam vestidas parecendo bibliotecárias. Em segundos, ela muda todo o visual de Shin e dá a ela as roupas de Kyo, que fica muito envergonhado ao vê-la assim. Então eles começam o treino da banda. Shin pensa que está andando com pessoas legais, e vestida de forma diferente, ela também se sente parte do grupo. Suji se senta ao lado dela e pergunta se ela não tem amigos. Antes que Shin possa responder, Suji diz que pode perceber que Shin não tem amigos, e aconselha que ela não deve pensar que a escola é tudo. Ela deve se colocar em primeiro lugar e se tratar bem, conhecer novas pessoas em um lugar onde se sinta confortável e não pensar nas crianças horríveis da escola. Shin gosta do conselho dela, então ela se sente bem por causa disso. Fate tem um pesadelo e vê uma garota em seu sonho. Shin pergunta a Kyo se ela o incomoda, mas Kyo diz que não importa para ele o tipo de trabalho que a mãe dela faz, e que é a mesma coisa que Shin uma vez disse a ele quando estavam na quinta série. Ele era gordinho naquela época e estava sendo intimidado, roubavam seu dinheiro e o faziam fazer tarefas, dizendo que como ele era filho de pastor, então ele deveria ajudar os outros. Ele brigou com eles, então os professores chamaram seu pai. Ele fugiu de casa e encontrou Shin no parque. Ele conta a Shin que seu pai disse que ele é uma vergonha como filho de pastor, lembrando como seu pai nem ouviu seu lado. Os outros garotos começaram a briga primeiro, e disseram que ele tinha que ser sempre o mais gentil e controlado. Na época Shin disse que ele estava certo e que não fez nada de errado, e não importa qual fosse o trabalho de seu pai, já que ele é uma pessoa diferente dele, e desde que ele esteja feliz, isso é o que importa. Os dois começaram a chorar, e agora Kyo diz a Shin que mudou do jeito que queria graças a ela, e que cresceu muito mais legal que antes. Shin reconhece que ele se tornou um cara muito bom, então Kyo segura a mão de Shin e tenta falar sobre seus sentimentos por ela, mas Fate aparece de repente. Shin pergunta como ele chegou ali, e Fate diz que seu olfato é melhor que o de um cachorro, então seguiu o cheiro dela. Kyo pergunta se ele é o namorado dela, então Fate se apresenta, dizendo que não é o namorado dela, mas o fiel cão de sua senhora. Kyo vê a coleira e o jeito de Fate chamar ela de senhora, então tem uma ideia errada sobre o relacionamento deles, achando que talvez seja isso que Shin goste. Shin explica a Kyo que tinha planos com Fate hoje. Mas Kyo diz a Fate que Shin é dele, então Fate responde dizendo que Shin já é dele, e Kyo se sente como se estivesse perdendo para ele. Enquanto isso, Gina pergunta por que ele está errando as notas da música, perguntando se algo aconteceu. Mujin pergunta se ela talvez tenha visto alguém sendo intimidado na classe, mas Gina pergunta por que ele disse isso, perguntando se alguém falou algo sobre isso. Mujin diz que foi precipitado ao falar, mas se Gina ouvir algo sobre isso, ela deve informá-lo. Ele acredita que ela não é do tipo que só assiste e deixa algo assim acontecer em sua classe, então Gina ri e diz que vai lhe avisar se vir algo assim. Mais tarde, Fate vê Shin depois do banho, e diz que agora ela parece seu antigo eu. Mas Shin diz que ele está lhe envergonhando, e pergunta por que ele está olhando assim. Fate diz que ela é bonita, e Shin diz para ele não dizer coisas que não quer dizer, mas Fate diz que ele realmente quer dizer isso, explicando que ouviu dizer que o que é bonito também tem um gosto bom. Shin pergunta se quando ele a chama de bonita ele quer dizer que ela é deliciosa. Fate diz que sim, e é exatamente isso que ele estava dizendo. Então Shin ri, e pensa que sua vida tem sido boa desde que Fate entrou nela. Ela vivia com sua mãe, mas depois do ensino médio ela não falava mais com ela. Quando era mais jovem ela odiava o trabalho de sua mãe, no começo porque sempre tinha clientes em casa, mas depois ela logo gostou e se acostumou com sua ausência. Hoje em dia ela pensa em iniciar uma conversa, mas sempre acaba desistindo. Ela diz a Fate que está feliz por ele estar por perto. Fate diz que também está feliz por conhecê-la, e acha que ela não deve se arrumar tanto como antes para atrair um novo servo para ela. Shin pergunta por que ele sempre a olha assim, então Fate revela que gosta do cabelo liso dela, além de seus olhos finos e estreitos com seu corpo esbelto. Ela é exatamente o tipo dele. Mas Shin pensa que esses são todos os seus complexos, pensando como seus olhos parecem assustadores e ela é magra, o que sempre lhe faz parecer tensa. Ela diz que olhos maiores seriam mais bonitos, então olha nos olhos de Fate já que pode se ver neles, mas a verdade é que a pessoa no final do olhar de Fate não é ela, é alguém que se parece com ela. Fate pergunta como ela sabe disso, mas Shin apenas pergunta quem é. Fate revela que é a pessoa que ele mais ama, então Shin pensa sobre essa garota e quem ela é para ele, se é uma amante ou era sua mestre anterior, mas isso a incomoda. Sua mão escorrega e ela se machuca, então, Fate segura sua mão, limpa a área e diz para ela lhe dar o sangue. Shin percebe que desde que Fate apareceu, ela não deu a ele nenhum sangue. Ela oferece seu dedo, mas Fate perde o controle e suga o sangue de sua perna. Shin diz para ele parar, mas Fate segura suas mãos,
falando como ela sabe que ele se controlou por muito tempo. Ele se aproxima para mordê-la, mas Shin diz que está doendo. Então ele lhe solta e diz que perdeu a cabeça porque ela é deliciosa, mas ele ainda pode esperar. Shin pergunta se fica tudo bem se ele não beber sangue, o que Fate admite que não, mas sabe que Shin ainda não está pronta, então ele vai tentar esperar. Na escola, a colega de classe de Shin dá a ela a sua tarefa de limpar a sala. Quando fica sozinha, Shin vê marcas em seu pescoço e pensa que Fate está sendo gentil com ela porque precisa de seu sangue, notando que as pessoas que foram gentis com ela sempre tinham seus motivos. Mina chega à classe e se oferece para ajudar a limpar. Shin pergunta por que Mina quer ajudar, se ela parece lamentável para ela. Mina se desculpa e diz que não é isso que ela quis dizer. Então as garotas que a intimidam chegam e perguntam a Shin se ela contou algo para o conselheiro. Gina diz às outras garotas que ouviu que os professores sabem que é uma vítima na classe, achando que apenas uma pessoa pode ter contado aos professores sobre isso. As outras garotas ficam bravas, e vão até Shin para perguntar sobre isso, mas Shin diz que não sabe do que estão falando. As garotas dizem que os professores acham que alguém está sendo intimidado na classe. Shin começa a chorar, quando Mina sai correndo, e as garotas batem nela dizendo que estavam apenas brincando, e perguntam se realmente mexeram com ela. Shin queria dizer que sim, mas diz que nunca mexeram com ela. Mina corre para Mujin para dizer que a intimidaram de novo, mas ela vê Gina no escritório. Mujin pergunta o que aconteceu e por que ela veio correndo, mas Mina muda de ideia e diz que não é nada. As garotas saem, e Shin se sente horrível. Shin volta para casa e vê sua mãe com um cliente. Ela acha que sua mãe sempre ouve os problemas dos outros, e não entende por que ela não percebe os problemas de sua própria filha, correndo para o seu quarto. Fate sai do armário, perguntando se aconteceu algo na escola de novo. Ele tenta animá-la, mas Shin diz que ele só precisa de seu sangue, por isso que ele está sendo tão gentil com ela. Mas Fate diz que tanto quanto ele precisa dela, ele também quer ser um bom cachorro para ela. É isso que ela recebe em troca de dar seu sangue, e é isso que chamam de dar e receber. Shin pergunta se ele faria algo por ela, então Fate pergunta o que ela quer que ele faça. Shin pergunta se ele pode se livrar de alguém para ela, fazendo Fate perguntar quem é que ela quer se livrar. Mas Shin revela que quer se livrar de si mesma, já que ela é patética e inútil, uma fraca que todos odeiam, alguém que o mundo não precisa. Mas Fate diz que ele precisa dela, e ele lembra de sua vida passada, onde disse a alguém que todos o desprezavam que desejava nunca ter nascido, e lembra como queria morrer. Mas aquela pessoa disse que Fate não queria morrer, convencendo que queria matar todos eles, e que ele poderia ajudar com isso. Enquanto isso, a mãe de Shin está ouvindo do lado de fora, então ela liga para alguém e pede para vir à sua casa. Fate diz para Shin chorar e botar tudo para fora, enquanto ela nota que continua mostrando a ele os lados dela que não quer mostrar. Mas Fate acha que ela não precisa ser tão dura consigo mesma, já que não é culpa dela. No dia seguinte na escola, ela está feliz porque Fate deu a ela uma agulha, e disse que se ela se beliscasse com ela, ele viria correndo para ajudar. Gina ouviu que Men sofreu um acidente de carro e suas pernas estão todas machucadas, e ela é uma das garotas que intimidava Shin. Fate se esconde no armário, quando alguém entra no quarto de Shin e abre a porta de seu armário. É o monge, que diz à mãe de Shin que não tem nada naquele quarto. Mas a mãe de Shin sabe que ouviu a voz de um homem ontem. O monge diz que ela pode ter assistido a algum filme ou drama. A mãe de Shin pensou que Shin estava possuída, mas lembra que a aura não era humana ou espiritual. Com seu poder espiritual diminuindo e a sensação de que suas orações enfraquecendo, ela fica ansiosa. O monge diz para ela não tentar lutar contra o espírito de Maki Grani, mas a mãe diz que não pode parar, já que deseja uma vida normal para sua filha. O monge admite que tem um pouco de inveja de sua filha por ter uma mãe como ela, então a mãe de Shin agradece por ele ter vindo. Depois o monge explica a Fate que conhece a mãe de Shin porque ela vai ao templo deles para rezar, e se o mestre descobrir que Fate está ligado à filha dela, ele estará acabado. O monge diz que em qualquer caso, Fate ainda tem que ficar lá por um tempo. Ele vai ajudá-lo a se tornar humano rápido, mas verifica seus olhos, perguntando por que a cor deles ainda está daquele jeito. Fate diz que não conseguiu nenhum sangue ainda. O monge pergunta por quê, e se Shin disse não para ele. Mas Fate diz que não é isso, pois ele só sente que quer protegê-la. Enquanto isso, Shin está tendo um dia ruim na escola, e uma garota esbarra nela por acidente, então ela cai nas escadas. Mas Mujin a salva e a leva ao médico. O médico diz que não há sinal de fratura no tornozelo, mas ela ainda deve ser internada no hospital. Mujin machucou seu braço seriamente impedindo a queda, então o médico disse que achava que o braço dele estava quebrado. Ele tem que ir ao hospital e deve levar Shin com ele. Mujin está ajudando Shin, mas Gina não gosta disso e segura a mão de Shin para oferecer ajuda. Shin diz que pode ir sozinha e se solta, mas acaba caindo de novo. Mujin diz a Gina que ela deve ir para a aula agora. Gina vai embora, e Mujin ajuda Shin a se levantar. A mãe de Shin vai ao hospital e agradece a Mujin por levar sua filha para lá. Gina e as outras garotas chegam e levam Shin para fora, falando mal de sua mãe. Enquanto isso,
A mãe de Shin diz que estava preocupada com ela, já que sua filha não conta nada sobre a escola, mas depois de ver Shin com suas amigas ela se sente aliviada. Depois Shin volta para casa e encontra o jovem monge lá. A mãe de Shin diz que ele ficará com eles até terminar o ensino fundamental, então ela deve tratá-lo bem, mas Shin está de mau humor. Sua mãe pergunta como ela pode ser tão rude, mas o monge diz que vai falar com ela, e Fate observa do armário, percebendo que algo aconteceu de novo. Fate sai do armário e pergunta o que aconteceu. E o monge lembra que pediu para ele ficar quieto. Ele diz a Shin que quer falar sobre algo importante, mas Shin chora e diz para eles saírem. Fate cobre o rosto dela de novo, mas o monge diz para não cobrir o rosto de uma pessoa viva de um jeito tão descuidado. Fate acha que talvez ele seja o único que pode ver sua mestre chorando assim, e ela segura a camisa de Fate, então ele sorri e diz ao monge para ir, já que ele não pode sair do quarto. Enquanto isso Gina e suas amigas estão vendo sua outra amiga que está machucada. No quarto, Fate pergunta por que ela está acordada a essa hora. Shin diz que não consegue dormir porque tem medo do amanhã, e pergunta se ele já odiou alguém tanto a ponto de desejar o mal para essa pessoa. Fate diz que claro que sim, lembrando ele vive há 500 anos, então é inevitável que tenha acontecido uma ou duas vezes, mas não entende por que ela pergunta. Shin diz que apenas brigou com alguém da escola, então odiava tanto essa pessoa que desejou que suas pernas se quebrassem, e no dia seguinte ela sofreu um acidente. Ela sabe que deve ser coincidência, mas o pior é que naquele instante, ela pensou que a garota mereceu. O jovem monge acorda e pergunta se isso é verdade. Ele diz que quando ela tropeçou nas escadas, o professor se machucou no lugar dela, então o infortúnio que estava retornando para ela foi desviado para o professor. O jovem monge diz que desejar uma maldição para alguém sempre retorna para ela, mas dessa vez o professor desviou isso por ela. Fate pergunta se isso é possível só por ela pensar nisso, o que o monge diz que sim, já que ela é especial. O fato de Fate estar ligado a ela explica isso, pois ela é uma bruxa asiática, destinada a se tornar uma xamã. Shin fica surpresa ao ouvir isso, mas lembra que quando Fate a conheceu pela primeira vez, ele também a chamou de bruxa asiática. Agora, ele só está ao lado dela porque ela é uma bruxa. O monge diz que quando ela era muito jovem, já passou por um Shinan, mas provavelmente não se lembra. Fate pergunta o que é Shinan, então o monge explica que é uma enfermidade que alguém destinado a se tornar uma xamã deve passar, um sinal de que foi escolhida pelos espíritos. Shin diz que não tem habilidades, nem nada especial sobre ela. O monge diz que as coisas foram calmas enquanto ela crescia apenas porque sua mãe fez o melhor para adiar o tempo de sua iniciação. Shin não pode simplesmente rejeitar um espírito que deveria receber, e agora sua mãe está envelhecendo, com seu poder espiritual enfraquecendo. Então ela não será capaz de continuar adiando, e o espírito que Shin deve receber tem uma aura forte e sombria, então ela precisa ser especialmente cuidadosa. Shin não entende nada disso, dizendo que tudo isso está lhe dando dor de cabeça, então vai dormir. No dia seguinte, Shin faz uma boneca para Mujin, e coloca o talismã dentro dela para que ele não se machuque de novo em seu lugar. Shin acha que seria bom dar um passeio lá fora. Fate se veste e diz que eles podem dar um passeio, mas Shin diz que é meia-noite, então eles não podem sair a essa hora. Mas Fate diz que se ele estiver com ela não precisa se preocupar. Shin lembra que ainda não pode ir com sua perna machucada, mas Fate diz que em vez de caminhar eles podem dar uma volta. Fate pergunta para onde ela quer ir, então ela diz que quer ver o oceano. Ele a segura nos braços e a leva ao oceano. Algumas garotas que passam comentam sobre Fate, surpresas de como ele é bonito. Ela nota e se aproxima dele, então Fate pergunta se ela queria mostrar que ele pertence a ela. Shin fica vermelha e diz que não era isso que ela estava fazendo, mas Fate acha que essa reação é perigosa, já que quando ela fica corada assim, parece ainda mais deliciosa. Shin pergunta se a pessoa que ele disse que se parece com ela também era uma bruxa como ela, mas ele diz que é apenas uma pessoa comum. Shin pensa que talvez seja por isso que ele quer se tornar humano, para encontrar essa pessoa que ele ama, e por isso precisa do sangue dela. Fate diz que essa pessoa não está mais por perto, mas ela pergunta se ele ainda a ama, mesmo agora. Fate admite que sim, e provavelmente enquanto ele viver. Ela confessa que está com inveja, e que se ele não puder se tornar humano, então essa pessoa realmente será amada para sempre, e ela deseja ser amada por alguém assim, lembrando como todos ao seu redor se sentem desconfortáveis e lhe desprezam. Fate pergunta por que ela continua pensando assim, sem entender por que ela acha isso. Shin diz que mesmo quando está com todo mundo, ela sempre se sente deslocada porque as pessoas ficam assustadas por ela ser filha de uma xamã. O olhar dela faz com que eles se sintam desconfortáveis, os outros sempre a empurram para fora e lhe desprezam, apontando dedos para ela. Mas se o jovem monge estiver certo e ela realmente tiver que se tornar uma xamã como sua mãe, todos vão odiá-la ainda mais. Ela odeia ser filha de uma xamã, então tem medo de ter que se tornar uma. Ela não escolheu nada disso, então pergunta por que tem que ser odiada e intimidada por isso, achando que ser um pouco diferente dos outros não deve ser tão errado assim. Ela se sente sozinha, mas Fate diz que por mais que ela queira morrer, ele sabe que ela também quer matá-los.
Ele sabe que ela se odeia mais que tudo por não conseguir fazer nada a respeito, então no fundo quer se vingar e deseja que todos simplesmente desapareçam. Ele olha para ela, e percebe que apesar de todos os séculos que se passaram, aquela memória não será apagada. Shin fica confuso e pergunta se ele está bem, mas Fate diz que não queria que seus lindos lábios dissessem coisas tristes, então ele que disse em seu lugar. Mas Shin pensa que pela primeira vez, vê uma expressão tão sincera e triste de Fate, e talvez ele fosse como ela, por isso que a consola como tem feito até agora. Shin o agradece por ficar bravo em seu lugar, e Fate diz que aquelas pessoas que a fazem sofrer parecem grandes, mas no fim, são apenas um bando de humanos fracos. Em vez de apenas evitá-los, ela deve enfrentá-los de frente. Claro, para fazer isso, ela precisará ser mais forte, mas ele espera que essa força venha dela mesma. E ela também tem ele ao seu lado, que precisa dela, então Shin fica feliz por tê-lo ao seu lado. Depois, é o primeiro dia de escola do jovem monge, então a mãe de Shin o leva para a escola. O nome dele é Sami, e ele diz à mãe de Shin que já contou a ela sobre o espírito, achando que ela está chegando ao seu limite. No outro dia, quando Shin machucou a perna, ele perguntou por que ela rejeita o espírito, já que pode ser varrida por sua aura, e pergunta o que ela teme tanto que não consegue nem falar com sua filha normalmente. A mãe de Shin diz que o espírito de Maki Grani pode liberar um rancor dessa vida em troca de uma maldição, então se um recipiente inadequado ou incapaz de lidar com esse poder o receber, ele não conseguirá suportar e o recipiente se romperá. Maki é um espírito aterrorizante, e um recipiente rompido significa que o corpo que recebe o espírito pode perder a vida. Sami não entende por que ela acha que Shin não seria capaz de suportar isso, perguntando como sua filha se tornaria um recipiente sábio e adequado quando ela, sua própria mãe, não acredita no que ela pode fazer. Ele conta que ela sabe bem por sua própria experiência que Shin terá que passar por isso mais cedo ou mais tarde. Então ela deve confiar em Shin, que é sua filha, e assim ele tem certeza de que Maki Grani verá os esforços que ela fez, sabendo que o momento está próximo. Shin vai para a escola e leva a boneca com ela. Então a mãe de Shin entra no quarto dela e vê a marca de um sapato perto da janela. Na escola Gina bate na bolsa de propósito e ela cai, então Gina pega a bolsa e vê a boneca de Mujin dentro, começando a zombar dela. As outras crianças perguntam se é uma boneca de voodoo e se ela quebrou o braço do professor com isso. Shin pede que devolvam, dizendo que não é uma boneca de voodoo e pede de novo que devolvam, mas eles a quebram em pedaços. De repente o talismã cai, e eles jogam a boneca no lixo. Shin segura a boneca e tenta não chorar, pedindo para que peçam desculpas. Ao mesmo tempo, o jovem monge e sua mãe sentem algo ruim. As garotas batem em Shin, e dessa vez ela chega a sangrar. Mina tenta pará-las, mas Gina diz para ela ficar fora disso se não quiser acabar igual a Shin. Shin pede ajuda, e de repente Fate sente que Shin está em apuros. Ele tenta sair da casa, mas não consegue porque sua mãe colocou talismãs por toda parte, impedindo ele de sair. Então as garotas param e dizem para Shin ir à enfermaria antes que os professores cheguem à sala de aula. Shin vai para o telhado e joga fora a agulha que Fate lhe deu. Shin perde toda a esperança de mudar sua vida, e também fica um pouco desapontada com Fate, já que ele disse que viria correndo para salvá-la. Então ela decide acabar com sua vida de uma vez por todas. Ela se sente desamparada e digna de pena, quando Fate quebra a janela com uma cadeira e sai do lugar. Ele pula no prédio da escola e a salva, pedindo desculpas por ter chegado tão tarde. Mas Shin diz para ele soltá-la e pergunta por que ele se incomodou em vir tão tarde, e por que veio justo quando ela finalmente teve coragem de acabar com tudo. Mas Fate diz que isso não é coragem, é desistir. Ele a lembra que precisa dela, e nunca permitirá que ela faça algo assim consigo mesma. Shin se sente miserável e desamparada, desejando nunca ter nascido. São as mesmas palavras que Fate disse quando era humano. Fate explica que se ela não pode encontrar um motivo para viver por si mesma, ela poderia viver por ele. Mas Shin pergunta por que ela deveria viver por ele, já que uma vez que ele se torne humano, ele a deixará de qualquer maneira. Ela começa a lhe odiar, mas de repente Fate a beija e diz que Shin também é como ele, e ele pode ouvir o batimento de seu coração. Sua mãe entra no quarto e vê a janela quebrada, então o jovem monge volta da escola e vê o que aconteceu. Depois Shin volta e vê a janela quebrada, enquanto Fate explica que não tinha outra maneira de ele sair. Fate se sente cansado por se mover durante o dia sem um guarda-sol, então Shin vai pegar toalhas, quando vê sua mãe conversando com o monge. Shin troca de roupa e pensa sobre o que aconteceu entre ela e Fate. Ela traz toalhas para ele ver cicatrizes em suas mãos. Shin pergunta sobre elas, e Fate diz que são feridas de quando ele era humano, descobrindo que ele era originalmente um humano. Shin pergunta o que o transformou em um vampiro, e Fate diz que precisava ser forte para se vingar de todos. Vemos a história passada de Fate, onde ele também era intimidado por outras crianças. Elas o intimidavam por causa de seus olhos vermelhos, pensando que ele era um demônio porque sua mãe era uma bruxa. Outras crianças zombavam de sua mãe e dele o tempo todo, e também o espancavam bastante. Ele disse à sua mãe que nunca mais voltaria para a aldeia porque as outras crianças zombavam de seus olhos, mas sua mãe dizia que seus olhos eram lindos como rubis.
e que eles estavam apenas com inveja deles. Acontece que a mãe de Fate se parecia muito com Shin. Ele pergunta à sua mãe sobre a terra natal dela, e ela diz que sua aldeia fica longe, onde o sol nasce com os rios serpenteados por dragões, e que lá vivem magos e anjos com cabelos e olhos negros. Em vez de cortar o cabelo, eles o trançam por toda a vida. Mas o cabelo de sua mãe é branco. A mãe de Fate era uma albina, e sendo nascida no Oriente, foi tratada como um animal fantástico por sua aparência incomum. Ela foi vendida várias vezes através de muitos países, finalmente chegando ao Ocidente. Lá ela conheceu o pai de Fate, um comerciante, e deu à luz a ele. Mas seu pai morreu em um acidente estranho enquanto transportava carga entre vilarejos. Depois o comércio declinou e as finanças da cidade também ficaram ruins. A razão e a responsabilidade por esse declínio eram inacreditáveis, mas as pessoas na aldeia culpavam sua mãe dele, então tentaram matá-la, alegando que no ano em que ela chegou eles tiveram a pior colheita de todas, e achando que a morte de seu pai foi por causa dela, pensando que sua mãe era uma bruxa, o que era de fato verdade. Eles a levaram e a queimaram viva na frente de Fate, mas ele era apenas um humano fraco e não pôde fazer nada para protegê-la. As pessoas na aldeia também pediram a morte de Fate, mas antes de o matarem, alguém na multidão disse que queria comprá-lo por 500 moedas de ouro. Esse homem era um senhor que veio assistir à execução da bruxa. Ele achou os olhos vermelhos de Fate curiosos, e assim como sua mãe foi vendida para o Ocidente, ele foi vendido como um brinquedo humano para alguém chamado Lo. Lo levou Fate para sua casa e o tratou como escravo. Fate não comia e até tentou se matar várias vezes, mas Lo não permitiu que ele morresse, mandando as criadas lhe alimentarem à força às vezes, mas apenas o suficiente para não morrer, e sempre o mantinha trancado. Fate jogou sua comida pela janela, quando uma criança lá fora pegou e comeu. Fate perguntou seu nome, e ela disse que se chamava Roxana. Ele deu toda a sua comida a ela, então disse para ela voltar no dia seguinte que ele lhe daria mais. Fate observava Lo pela janela e o viu atacando uma garota de repente, bebendo todo o seu sangue. E foi assim que Fate descobriu que ele era um vampiro. Fate tentou se matar de novo e pediu a Lo que o deixasse morrer, dizendo que sabia que Lo era um vampiro e poderia beber seu sangue. Mas Lo notou que Fate era diferente dos outros, já que outro humano suplicaria para permanecer vivo, sonhando com a imortalidade, mas Fate respondeu que apenas as pessoas que têm medo de perder algo suplicariam. Ele explica que as pessoas o odiavam e já tiraram tudo dele, que deveria ter morrido naquele dia, então até respirar parecia sem sentido, e ele desejava nunca ter nascido, querendo fugir de toda a dor. Lo disse que não entendia muito bem, mas que ele deveria pensar de novo. Ele explica que não é que ele desejasse morrer, mas que apenas queria matar todos eles, então fala que poderia ajudá-lo com isso. Naquela noite, Lo o transformou em um vampiro, tornando ele muito mais poderoso, e ele se vingou imediatamente. Quando recobrou a consciência, ele já tinha se tornado o demônio que eles lhe chamavam desde sempre, então a humanidade que restava nele sentiu arrependimento, mas já era tarde demais. Fate perguntou se ele assustou Shin. Mas Shin disse que aquelas pessoas que o fizeram se tornar assim, notando que sua dor é muito profunda, enquanto suas preocupações são tão simples que chegam a ser risíveis. Ela está envergonhada pelo que fez hoje, e não sabe como reagir. Mas Fate a faz se sentir melhor e agradece por chorar por ele, dizendo que ela não deve se envergonhar de sua dor, e também nunca deve compará-la com a dor de outra pessoa. Não é porque alguém sofre mais que ela deve sofrer menos. Shin diz que quer aliviar sua dor assim como ele fez por ela. Então Fate coloca a cabeça no ombro dela e adormece. Shin diz que chamou o monge, mas Fate a interrompe e garante que ficará bem, já que só está exausto. Desde que ele conheceu Shin, ele ficou viciado no sangue dela. Em outras palavras, é como os sintomas de uma abstinência. Um vampiro que provou o sangue de uma bruxa continuará a desejar o sangue de uma bruxa, e em troca desse sangue, eles devem proteger a bruxa. O sangue de uma bruxa é devastadoramente doce para um vampiro, mas quanto mais ele beber, mais ele perderá seus poderes e se tornará um humano comum. Para um vampiro, o sangue de uma bruxa é como uma droga. O contrato terminará depois que ele continuar bebendo seu sangue aos poucos e eventualmente se transformar completamente em um humano. O monge conta tudo para a mãe de Shin sobre Fate, e fala que ele quer o sangue dela, mas sua mãe diz que não permitirá, e também está profundamente desapontada com o monge. Enquanto isso, Shin diz a Fate que ele pode sugar seu sangue. Ele pergunta se ela tem certeza disso e Shin confirma. Fate morde e suga seu sangue, mas depois Shin diz que ele está exagerando e que ela está ficando tonta, pedindo para ele parar. Ele lhe solta, e Shin pergunta se ela tinha um gosto tão bom assim. Ele a abraça, notando que quase cometeu o mesmo erro de novo. O monge que diz à mãe de Shin que Fate não é tão perigoso quanto ela pensa, mas sua mãe diz que não quer ouvir mais nada sobre isso. Então ela vê o uniforme escolar de Shin. Fate diz que vai remover a marca que causou e pedir desculpas, mas sua mãe entra no quarto e de repente o ataca, dizendo ao monge para lidar com ele. Shin pede a sua mãe para deixá-lo ir, mas ela diz que ele é um vampiro e pode machucá-la. Shin explica que já sabe disso,
Então a mãe de Shin pergunta se ela realmente quer se sacrificar para transformá-lo em humano, dizendo que não permitirá que isso aconteça, já que essa tarefa não é para ela. Shin diz que mesmo que sua mãe não permita, ela ainda fará isso. Mas sua mãe pergunta por que ela não pode viver uma vida normal como seus outros amigos. Shin responde que não pode ser normal porque ela não é como os outros. A distância entre ela e sua mãe aumentou tanto que ela não sabe como explicar isso. Então não importa se Fate é um vampiro, fantasma ou troll, ele lhe ensinou estando completamente ao seu lado a como lutar por si mesma, e por isso ela pode se sacrificar o quanto for necessário. E mesmo que ele seja bom para ela apenas porque precisa dela, está tudo bem, já que mesmo que sua gentileza seja sombria por dentro, se ela não tivesse alguém para se apoiar, ela acha que teria desistido de tudo. Mas Shin se sente tonta e desmaia. Quando Shin acorda, quando vê sua mãe nota que ela sempre tinha uma maquiagem feroz e uma expressão tensa. Ela não se lembra da última vez que viu sua mãe sorrir. Sua mãe lhe diz que Shin dormiu por 2 dias, e não sabe o que dizer a Shin. Quando era criança como monge Sami, sua mãe tinha menos de 10 anos quando recebeu um espírito para servir. Ela era muito diferente das outras crianças e não conseguia se adaptar à escola, e no fim, ela mal se formou no ensino fundamental. Ela também se lembra de sempre sentir inveja das outras crianças de sua idade e odiava sua vida como xamã. Era solitária e exaustiva, mas encontrou felicidade quando conheceu o pai de Shin aos 18 anos. Quando Shin nasceu, ela tentou viver como uma mulher e mãe normal, mas tudo desmoronou de novo quando seu pai morreu em um acidente de trânsito. Mas, porque Shin estava ao seu lado, ela conseguiu seguir em frente. Quando Shin tinha 7 anos, ela percebeu que Shin estava sofrendo de doenças espirituais. No começo ela estava em negação, já que era assustador demais. Ela não podia permitir que Shin passasse pela mesma vida que ela. Ela desejava desesperadamente uma vida normal para Shin e começou a fazer algo que não deveria, rejeitando o espírito e pedindo a Shin que lhe contasse tudo o que estava acontecendo em sua vida. O monge disse que se a mãe de Shin os expulsasse de casa, eles sairiam silenciosamente para a montanha, e teriam que encontrar um novo mestre para Fate. Shin conta a sua mãe tudo o que aconteceu em sua vida até ali, e sua mãe não consegue entender onde errou, já que achava que estava indo bem. Mas Shin abraça sua mãe e diz que agora está tudo bem. Shin vai até Fate e diz que sua mãe considerará deixá-lo viver ali, mas ele precisa se comportar bem. Sua mãe diz que mudariam ela de escola, mas só se ela quisesse. Mas Shin diz que não vai mais se esconder ou evitar as coisas, pois tem algo a fazer na escola. No dia seguinte, Shin vai à escola, indo direto ao escritório do conselheiro. Gina vê que Mujin está no escritório, e ela age como se importasse com Shin. Gina percebe que Shin vai contar a Mujin sobre elas, então diz que estava com medo das outras garotas e não teve coragem de impedi-las. Ela admite que sabia, mas não pôde fazer nada a respeito. Mujin diz que deveriam conversar dentro do escritório e pede a Gina para chamá-la mais tarde, já que primeiro queria falar com Shin sozinha. Shin agradece a Gina, mas ela conta a Mujin tudo o que aconteceu em sua turma. Logo depois, uma reunião do conselho sobre a violência é aberta com base nos relatos de uma testemunha anônima e de outros colegas, e o conselho reconhece o dano que a aluna Shin sofreu. Uma garota recebe suspensão de 10 dias e uma outra de 7 dias, mas suas mães não aceitam que suas filhas tenham feito isso. Então, elas percebem que Gina não está com elas, e parece que Shin não denunciou Gina.